Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com Guilherme Pereira Carrilho, ele que está aprovado no 42º Exame de Ordem, escolheu para a segunda fase, Direito do Trabalho. Guilherme, eu quero agradecer a sua disponibilidade desta entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí se não se importar a sua idade, de onde você é, se você já concluiu a faculdade de Direito. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui falando. Meu nome é Guilherme Pereira Carrilho, eu tenho 22 anos, eu sou de Suzano, São Paulo, e eu ainda estou cursando, eu estou no nono período da faculdade. Guilherme, foi sua primeira tentativa, conseguiu aí passar de primeiro, já tinha passado pela experiência antes de fazer a prova, como que foi aí sua jornada, né, nas tentativas do exame de ordem? Na verdade, foi na minha primeira tentativa. Eu decidi fazer e senti confiança e, graças a Deus, deu tudo certo. Vai chegando para o final da faculdade, né, vai ficando um pouco mais apertado, já pensando, já fazendo o TCC, por que É. você optou ainda fazer, estudar durante a faculdade? Então, conversando com a minha mãe, a gente falou que não custava nada, né, fazer durante o período da faculdade, porque podia ser como um teste, por exemplo, mas aí eu falei, pô, já que é pra fazer, vamos fazer com cursinho e tal, vamos fazer pra valer mesmo. Que se Deus quiser ia ter dado tudo certo, né? Uhum. E você precisou conciliar os estudos direcionados para a OB, além da faculdade, com o trabalho, estágio, com outros projetos pessoais, ou conseguiu ter um tempo aí para se dedicar exclusivamente, além da faculdade, claro? Não, foi um pouco corrido, porque eu lembro que foi perto de uma semana de prova, então eu tive que conciliar junto com a faculdade e com o trabalho também. Foi quanto tempo antes da prova que você decidiu estudar de forma direcionada, pensando aí na primeira fase? Para a primeira fase eu comecei o estudo mais ou menos entre umas 3 a 2 semanas antes da prova. Foi bem corrido, falo que eu deixei para a última hora, mas deu tudo certo. Uhum. E você comentou comigo também que você usou alguns materiais gratuitos, né, do próprio estratégia de revisão, esses retas finais, para poder ter mais foco aí voltado para a primeira fase. Exatamente. Esse período que eu fiquei estudando assim para a primeira fase, eu fiquei assistindo bastante as lives de revisão, somente do Estratégia mesmo no YouTube. Uhum. E era quantas horas você conseguia se dedicar por dia? Era todos os dias, ainda pensando na primeira fase, né? Imagino que tenha sido intenso aí os últimos dias perto da prova. Como eu te disse, por causa do trabalho da faculdade, acabava ficando um pouco corrido. Eu estava conseguindo estudar mais ou menos de 2 a 3 horas por dia, assim, na parte da noite, quase na hora de dormir mesmo. Foi uma tentativa, digamos que despretensiosa, né? Vamos lá, vamos ver como vai ser. Aí, mais chegando Exatamente. para a reta final, você conseguiu dar um gás e estudar. Como que foi a sensação na hora que você viu que foi de primeira, que deu certo? Foi a sensação que eu não consigo nem explicar. Chegando em casa, assim, eu até fui falar com a minha mãe para a gente fazer a correção manual. Quando passou das 40 questões, foi uma festa muito grande lá em casa. Foram quantas questões que você acertou na primeira fase? Na primeira fase, eu acertei 45 questão. Uhum. A gente vê que o índice de reprovação é muito grande já na primeira fase, né? Você teve esse treinamento direcionado aí em pouco tempo, né? Teve que ser intenso nessa reta Exatamente. final. O que que você acha que se deve tanto à reprovação? Você acha que esse psicológico de ir lá fazer a prova de forma despretensiosa ajudou também nessa primeira fase? Isso, e também por fazer esse teste ainda na faculdade, né? A gente costuma Uhum. falar lá na faculdade que o que a gente, ainda mais eu vendo os meus colegas assim, eu acredito que o fator pressão e ansiedade é o que faz a pessoa não conseguir dar tudo de si naquele momento ali. Eu acho que esse fator que é o mais importante controlar mesmo. E você comentou sobre os seus colegas, eles também tentaram, muitos da sua sala tentaram a prova. Como que foi o índice de aprovação, de reprovação? Da minha sala prestou mais ou menos, eu acho que umas 15 pessoas em média assim. Para a segunda fase acabou passando três pessoas. E aí dois foram aprovados, eu e mais um. E pensando na preparação como um todo, né? Como que ficou a vida social? Você ainda conseguiu dar conta aí de ter os seus compromissos sociais, sair com os amigos, ou você se privou desses momentos justamente para poder dar um gás aí na preparação para a OAB? Essa parte social me pegou um pouquinho, porque eu sou bem sociável, assim, eu gosto de sair bastante, mas nesse período de pré-prova, eu dei uma segurada, foquei pra caramba nos estudos, assim, e acabei abrindo mão de vários momentos, assim.
Uhum. Como a gente comentou na primeira fase, né, foi você se alertou para essa preparação direcionada mais para o final, deu certo. E aí para a segunda fase, qual que foi o pensamento? Foi desde o início já começar de fato preparando, levando a sério, já pensando nessa possibilidade de conseguir a aprovação, ou foi mais para frente que veio, que você pensou nessa possibilidade do estudo direcionado também? Não, assim que eu saí o resultado, foi no domingo que eu vi o resultado ali. Segunda-feira, eu já fui para a faculdade, tive aquela conversa com os professores, e um dos meus professores de Direito do Trabalho, que era a matéria que eu ia seguir, eu fui questionar ele para perguntar sobre algum cursinho assim para fazer, porque eu falei, pô, não, eu vou fazer diferente dessa vez, né? Então, no dia seguinte, eu já tinha assinado os materiais do Estratégia que o meu professor tinha indicado, e aí eu fiquei dezembro, janeiro até metade de fevereiro, o período todo estudando certinho. Por que a escolha do direito do trabalho para a segunda fase? Então, eu trabalho na prefeitura aqui da minha cidade, né? E o setor que eu trabalho é segurança do trabalho. Então, processos de insalubridade, periculosidade ou algo assim, a gente acaba mexendo aqui no dia a dia e também uma matéria que eu tive mais facilidade, assim, no decorrer do curso. Claro que a indicação de um professor conta muito, né? Mas nada melhor do que você ter a experiência. O que que te chamou a atenção no material, a ponto de você decidir confiar no material que poderia te acompanhar e te ajudar nessa aprovação na segunda fase? Primeiro, aí eu já segui nas redes sociais e fui vendo o feedback, assim, das pessoas que assinaram, né? Aí, abrindo a plataforma, eu achei bem interessante. O período até a questão da mentoria ou algo assim me atraiu bastante e aí eu decidi fechar com estratégia mesmo. E por que a escolha da mentoria? Eu vejo que muita gente quer a mentoria realmente para ter um direcionamento nos estudos, outros querem a mentoria para o compromisso não ser só consigo, mas ter um compromisso com outra pessoa e acabar sendo um comprometimento maior. Por que que você optou pela mentoria? Então, no meu caso, eu achei interessante a mentoria no sentido de ter um cronograma de estudo de alguém mais especializado assim. Eu sempre tive muita dificuldade para adequar o meu cronograma de estudo assim. Então, fazer a mentoria me ajudou bastante, que a Mirella, que foi a minha mentora no caso, ela montou certinho tudo para mim, um calendário de estudos. Isso daí para mim deixou muito claro e muito mais tranquilo o caminho, né? Uhum. E tinha reuniões, feedback, como que era o dia a dia desse contato com a sua mentora? A gente tinha reunião semanal, assim, mas também estava aberto. Ela falou para mim que estava disponível a qualquer momento, então qualquer horário do dia, qualquer dúvida que eu tinha, eu era respondido bem, bem rápido. Uhum. E para a segunda fase, se eu não me engano, pelas contas que eu fiz aqui, foi 2 meses e meio de preparação, foi isso? Exatamente. Uhum. E era todos os dias que você se dedicava? Era quantas horas por dia que você conseguia se dedicar na segunda fase? Essa segunda fase, ainda porque eu peguei o final do ano, eu consegui ter um estudo um pouco mais aproveitoso, assim. Basicamente, eu estudei de domingo a domingo, em um período de umas 4 horas por dia, assim. Uhum. E muita gente fica na dúvida, né? Vou fazer a segunda fase, se estuda mais teoria, se estuda mais a fazer questões de fato, fazer peças, né? Como você conciliar ali teoria e prática. No seu caso, como que você conciliou? Foi mais teoria, foi mais prática, foi dividido isso? Foi bem dividido. O primeiro mês, um mês e meio, assim, eu foquei bastante na teoria, aprender o direito material e processual de uma forma mais consistente, assim. Chegando no finalzinho, eu foquei exatamente em fazer exercícios e as peças, assim, um treinamento um pouco mais intensivo. Uhum. Tem ideia de quantas questões você resolveu, quantas peças você fez durante essa trajetória? Nossa, muitas. Questão eu fazia numa base de umas 10 por dia. E Uhum. peça, e eu tenho até uma foto que eu cheguei a tirar da minha mesa forrada. Eu fazia pelo menos umas duas por dia. Eu acho que eu cheguei a fazer umas 30 peças, assim. Uhum. E qual que era o seu parâmetro para ver se estava bom, né? O próprio estratégia tinha correção? Era você mesmo que olhava depois comparado com o conteúdo? Pedia alguém para olhar para você? Então, a parte da correção, a gente, como um aluno da mentoria e também junto com os simulados, a gente tinha esse acesso direto com a professora, assim. Então, a gente encaminhava e o professor ele fazia a correção e foi essa base que eu usei mesmo para saber os pontos que eu estava fazendo certinho ou não. Quais foram as maiores dificuldades na preparação para a segunda fase? Foi poder ter esse conteúdo, né, direcionar os estudos, foi fazer as questões, foi fazer as peças, foi controlar o nervosismo, já que para a segunda fase você entrou para valer de fato. Além de abrir mão do convívio social que eu falei para você, a questão das questões me pegou bastante, mas com treinamento assim a gente foi tirando um pouco do nervosismo que dá, né, para fazer.
E vai chegando perto da prova, o nervosismo só vai aumentando. Tem gente que, para lidar com esse nervosismo, gosta de estudar ainda mais, intensificar os estudos, estudar mais horas. Tem outros não que preferem ir relaxando, ter uma vida social um pouco maior na última semana. Como que você levou sua última semana de preparação e véspera de prova também? Como eu fiz o cronograma certinho, chegou na última semana, era basicamente revisar algum ponto ou outro. Eu acabei vendo alguma live ou outra de revisão do estratégia mesmo, mas fora isso, eu dei uma tranquilizada, eu dei uma segurada no freio, assim, e para conseguir ter um preparo mental um pouco melhor, né? De que forma que você acha que a mentoria contribuiu na sua preparação de segunda fase? Ah, para mim, a mentoria fez toda a diferença. Eu acredito que esse contato direto com alguém que a gente, pô, se inspira, assim, que é alguém que conhece bastante da matéria, é interessante. Como eu te disse, era um contato muito rápido. Então, qualquer hora do dia, qualquer questão ali que eu não conseguia achar uma resposta, a minha mentora, ela me auxiliava muito rápido. A questão do cronograma, para mim, foi muito importante. Montou certinho o meu cronograma de estudo, fora as correções mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, a faculdade vai te dar uma base, né? Mas muitos não têm noção dessa importância de fazer um estudo direcionado para a primeira fase, para a segunda fase. Você parece que fez aí o que era possível, correu atrás do prejuízo aí na primeira fase, a segunda fase intensificou os estudos. Mesmo assim, você considera que você teve erros, erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com essa aprovação? E o que que você acredita também que foi o seu diferencial para os seus acertos, para você conseguir essa aprovação de primeira? Então, eu acredito que o erro principal foi ter deixado de última hora essa questão da primeira fase. Isso daí eu acredito que pode ser melhorado, podia ter feito um preparo um pouco melhor. E eu acabei corrigindo isso na segunda fase, né? Foi um período que eu fiz o estudo completo, não deixei faltar nada, segui o cronograma de estudo do Estratégia perfeito e foi isso que me ajudou bastante. E até por esse conforto de saber, né, que a prova da OAB acontece várias vezes por ano, que você ainda não finalizou a faculdade, na segunda fase, em algum momento você deu uma relaxada, pensou em desistir, ou seguiu sempre confiante, firme e forte ali que poderia dar certo? O que que era a sua principal motivação para seguir firme estudando? Você que disse que teve que abrir mão de momentos sociais, algo que você gosta muito. Então, o que que era a sua principal motivação? Então, você passar da primeira fase já te dá uma confiança. Eu tava num pensamento, pô, aconteceu, passei da primeira fase, eu não posso deixar escapar dessa vez, mesmo tendo uma repescagem, né? Eu falei, não posso, eu não posso errar. Então, o meu mental, ele ficou muito focado no sentido da OAB. Então, eu fiquei com a mentalidade muito forte, eu digo assim, eu falei pra minha mãe, nesse sentido da prova da OAB. Eu consegui abrir mão de coisas que em algum momento eu vou passar novamente, mas naquele momento ali a prova foi meu foco principal e eu fiz tudo certinho do jeito que tinha que fazer. Bem formado ainda, carteirinhas da OAB em mãos, já tem planos para o futuro, já sabe que área seguir, se vai advogar, se vai fazer concurso, quais são os planos aí pós-formado, né, já advogado, não só bacharel em direito, mas advogado com a carteirinha em mãos. Exatamente. O meu plano, eu penso já em fazer uma especialização e advogar na área trabalhista mesmo. É meu foco e meu sonho principal sempre foi advogar mesmo. Quero ser advogado. Uhum. Guilherme, desejo muito sucesso para você. E antes da gente finalizar aqui a gravação, o que que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem já está vindo aí de tentativa sem sucesso no exame de ordem, quanto para aqueles que vão iniciar agora os estudos para o exame e desejam a tão sonhada aprovação, muito em breve, a tão sonhada carteirinha em mãos. O que eu tenho para deixar assim, que eu até comentei com meus amigos em sala, é no sentido emocional. Eu acho muito interessante a pessoa ter esse preparo emocional e a parte do conteúdo, estudar certinho, abrir mão de oportunidades, de lazer entre amigos e família, somente nesse período para alcançar o objetivo assim. E nessa parte final, dar uma tranquilizada, dar uma descansada no sentido da mente, para conseguir botar em prática tudo que aprendeu nesse período aí de curso, né? E indicando o material do Estratégia OAB também? Total, não indicaria outro. Já indiquei para amigos da minha sala que não passaram, alguns que vão tentar pela primeira vez. Já tem amigo meu que já está fazendo o cursinho da primeira fase e sempre que eu puder eu vou indicar sim. Guilherme, eu quero agradecer pela sua disponibilidade dessa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista, muito sucesso na carreira de advogado e principalmente obrigado pela confiança também no material da Estratégia OAB. Eu que agradeço, tá? Obrigado eu. Obrigada, Guilherme. Pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de todas as fases dos exames de ordem, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.